Que a paz seja com todos. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis Tu descobrem, Tu veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e Tua glória perdura sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai, voltei a este mundo para libertar meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem quem sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais: ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os, estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda a alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós o encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime, que mesmo nesse século de corações duros, continua buscando almas para o meu reino de luz. Meus filhos, eu tenho sempre a reaparecer, por ordem de meu Pai, Senhor e Deus, de novo, tentar remover uma fantasia que colocaram na vossa cabeça durante milênios. A fantasia, o engodo dogmático de que eu fui de carne e osso para o céu.
Então, meu pai disse que o Deus sempre é cansativo, é repetitivo, mas enquanto que eu não souber que todos já compreenderam esse absurdo que é que eu fui de carne para o céu e que lá em cima meu pai mandou dizer que não tem a temperatura confina 273 graus Celsius negativos, não tem espaço para pirar. Então, como eu não fui de carne para o céu, estou aqui, meu corpo foi para a mãe terra e eu em espírito fui para o Pai na última hora, no último momento da crucificação, disse: Pai, me abandonaste, em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai. Eu disse, então, aí prova que eu não disse meu corpo. Bem, de qualquer maneira, eu sou obrigado sempre a pedir isto e eu sei que continuo mentindo, dizendo que eu fui de carne para o céu, enquanto isso eles podem fazer o que querem com o cérebro, com a mente dos habitantes da Terra, para aqueles que ouvem e os aceitam. Mas os que têm mais de 7 neurônios funcionando, depois que me ouvem, começam a raciocinar e começam a ser livres, se libertarão da viseira dos engodos dogmáticos. Tenham todos minha paz, que vem agora as perguntas. O Xande Velo perguntou: por que o senhor sumiu da TV? Eu sumi da TV? Ele colocou sumiu da TV? Pois é, então vejam bem uma coisa. Desde que eu voltei ao Brasil em 81, eu estive em todos os canais de televisão várias vezes. Eu participei de debates, ficava mais de 1 hora no ar em quase todos os canais. E meu pai disse que agora chegou a hora de que venham a mim, porque eu não posso ir para a televisão aceitar um convite. Quando vem a TV estrangeira aqui, eu não estou aqui. Então meu pai disse que agora eu devo ficar mais para receber os meus filhos, que querem me ver aqui, e os estrangeiros, que a TV brasileira já teve suficiente oportunidade de me apresentar. Agora, se alguém da TV brasileira quiser vir aqui me visitar, receba com muito amor. Só que eu não posso mais ir lá, meu pai disse, que agora está na hora deles vir aqui, tanto as televisões, rádios brasileiras, como também a mídia escrita, como também dos estrangeiros. Aqui já veio a Alemanha 2 vezes, a TV alemã, RTL, e uma outra televisão alemã, veio aqui a SIC de Portugal, veio, enfim, veio várias televisões da França. Então eu agora estou começando a dedicar-me a apresentar ao mundo inteiro. Meu pai disse que está previsto, quem quiser pode ler no Apocalipse, que está escrito que todo olho me verá. Todo olho me verá. Está escrito. E também que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve quando o dia do Senhor chegar. E eu não vou tingir meu cabelo. Espero pacientemente o dia do Senhor e também sei que está escrito que a priori eu seria rejeitado por minha geração. Lucas 17, versículo 25 a 35. Então por isso que eu sei que ainda estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. E também quero informar mais uma vez os meus ouvintes, meus novos ouvintes, que os cristãos genuínos, eles fazem aquilo que eu ensinei há 2000 anos. Oram no quarto, porta fechada, não vão à igreja. Diz assim, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo vê o que se faz e te abençoe. Portanto, os verdadeiros cristãos, eles preferem orar no quarto, a porta fechada, sem sair de casa para ir em alguns templos hoje em dia cheios de barulho, cheios de gritaria e cheio de conta bem, seu irmão, não sei mais o que é, e jantar do dia. Bom, eles em casa falam com o Pai, bondoso e perfeito, como eu disse, está em Mateus 6, versículo 6, para orar no quarto com a porta fechada. Qual é a outra pergunta? Souza pergunta, quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão? Eu disse há 2000 anos que todos os pecados seriam perdoados ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E também contra Deus, quer dizer, também contra Deus, quem blasfema, porque apesar que quem é ignorante, que não sabe, por exemplo, um ateu, uma pessoa que nem sabe de Deus, daí o pecado dele é perdoado porque não sabe. Agora, aqueles que foram enganados pelos que se dizem teólogos,
E aí blasfemam por causa disso. Então, por causa do engodo dogmático, aí eles têm um pecado para pagar. Quem outra pergunta? O Tiago pergunta, por que você se veste assim? Bem, isso é uma explicação que eu dei muitas vezes, mas não me custa dar de novo. Há 2000 anos eu disse, muitas coisas tenho a vos dizer, mas vós não podeis compreender agora. Eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, receberá tudo que é meu. Tudo que meu Pai tem é meu. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. O Consolador, que eu disse o Consolador, porque ninguém entenderia se eu dissesse que era eu que ia voltar. Como agora ainda tem muitos que não entendem. Então, meu Pai ordenou que eu reassumisse todas as minhas vestes, que não é fácil, como eu disse no início da minha prédica, que não é fácil andar publicamente, viajar como eu percorri todos os países da América Latina e da Europa, assim. Mas eu obedeço ao Senhor. Eu estou com a indumentária antiga, eles chamam de demodé minha vestimenta. E acho um absurdo, mas só depois que me ouvem, em geral, quando a pessoa não me ouve, fala o que quiser. Mas depois que ela me encontra, me ouve, me questiona, eu respondo, ela começa a abrir os olhos, começa a remover as viseiras e começa a enxergar a verdade que é inexorável. Verdade que brota da minha boca, é emanada do meu Pai, Senhor Deus, que é o Senhor do Universo. Meu Pai é o único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, único Senhor do Universo. Esse é meu Pai, que é também vosso Pai, se assim o compreendeis. Qual é a pergunta? Não é pergunta, é um comentário, pode ser? Vai. Jorge Teobaldo. Vivi minha infância vendo o INRI na TV. Sai, não fica o tempo todo no ar. Fico feliz, tá? Ele viveu a infância vendo o INRI na TV. Fico feliz que esteja bem. Manda uma oração pra gente de Sorocaba. Então, tá bem. Então, tá bom. Ele me viu, o que eu acabei de responder. Para quem pergunta, que eu não vou na televisão. Porque eu fiquei 4 décadas aqui no Brasil falando em todas as televisões. E não foi uma vez, nem foi duas. Tem muitos que me apresentaram várias vezes, até eles desencanaram. O Jô Soares me apresentou várias vezes. E vários outros, que eu não vou enumerar agora os nomes, que me apresentaram várias vezes. E eu cumpri a minha parte. É claro que sempre, conforme está previsto em Lucas 17, versículo 25 a 35, eu seria reprovado por minha geração. É óbvio que eles me olhavam assim com deboche. E eu era obrigado a aparecer, meu pai. Tanto aí a prova de que eu tinha que aparecer, que hoje quantos jovens, quantas crianças de outrora, hoje adultos, se lembram que eu já apareci. Então alguns começam a desconfiar. Peraí, mas quantos anos? 40 anos? E ele continua dizendo a mesma coisa? Então como é que pode? Quem é que consegue sustentar a minha identidade como eu há tantos anos sendo reprovado? Todos os que eu vi até agora, que vieram na Terra dizendo que são Cristo, um no Japão, um foi condenado à morte pela forca, Shoko Asahara. O outro, lá que eu não lembro agora o nome, morreu recentemente, sem fazer nada. Na Sibéria, na Rússia, tem um que já foi condenado à prisão, estava lá, enganou muita gente, e também já está. Porque a diferença entre eu e eles, eu fui detido mais de 40 vezes e nunca dependi de advogado para sair da prisão, porque a minha autenticidade fala mais alto do que qualquer fantasia. Então, quando eu sou interrogado, quando fui interrogado por autoridades, depois do longo interrogatório, dizem, mas como é possível também, eu não consegui imaginar Cristo retornar à Terra. Em Mônaco, em Madrid, em Paris, 3 vezes fui detido. E sempre, pardon, c'est pas possible, croire Cristo na Terra. E a TV francesa, no domingo de noite, depois de muitas confusões, no domingo de noite ela disse em alto e bom som, às 8 horas da noite, Cristo é revenir sobre a Terra. E me mostrou na praça pública, falando ao povo, nas praças de toda a França. Tenham todos a minha paz. Qual é a outra? Júnior, o fato de eu não crer que o INRI é o Cristo fará, em sua opinião, que eu perca a salvação? Não,
Ao contrário. Então, ninguém é obrigado a crer. Eu disse no início da minha prédica que ninguém é obrigado a crer. Se tu não sabes quem sou, meu filho, tu estás me vendo, me visse e não consegue saber, porque Deus ainda não te deu o dom da assimilação. Tu não conseguistes ainda remover as vendas dos olhos. Quero que saibam, todos que me ouvem, que está previsto isso também. Que eu disse, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Eu disse quando eu estive aqui há 2.000 anos. E agora eu estou chamando todos. Mas escolhidos são só alguns que meu pai escolhe. Que meu pai mostra. Lá dentro de sua caixa craniana, quem sou. Meu pai remove as viseiras dos olhos. É por questão de merecimento. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa, um fanático, que é fanático, rigoroso, fanático no Jesusinho, Jesus. Não pode ver, Jesus é um nome obsoleto, que inclusive tem até cachorro com esse nome. Tem gigolô com esse nome, já vi. Então, quer dizer, meu pai mandou eu vir com um novo nome. O nome que eu paguei com meu sangue na cruz, Ingrid, que está escrito no Apocalipse 3, versículo 12, que eu voltaria com um nome novo. Por que eu voltaria com um nome novo? Porque o meu antigo nome está muito usado, muitos negócios de nome de Jesus. Tem até uma piada de um cachorro que se chama Jesus. Então, aí que tá, quando eu vejo às vezes um automóvel assim, passando na rua, escrito Jesus, esse nome tem poder. Que poder? Se hoje está muito sujo, muito abujado, meu pai, sabendo que ia ser assim, é que já me enviou com o nome novo que paguei com o meu sangue na cruz. E eu vejo às vezes as pessoas tentam escrever errado, não vê que é INRE. Eu vejo os inimigos da verdade. Então é bom que saibam que ninguém é obrigado a crer. Inclusive, não dá para crer, para saber, e nem para crer. Agora, quando a pessoa tem a iluminação de Deus, e às vezes é uma pessoa simples, eu encontrei Gari, que viu quem sou, encontrei pessoas cultas, militares, que viram e vieram me pedir a bênção. Em plena prisão em Belém do Pará, quando eu estava detido, fiquei 14 dias detido lá quando eu pratiquei o ato libertário, onde eu saí da prisão sem depender de advogado, e os soldados iam lá se ajoelhar para tomar a bênção lá na minha cela. Então, quer dizer, e tem até foto desses dias. Então, não é questão de crer, é uma questão de ter a revelação, que Deus revela para ter quem sou. Eu conheço pessoas que me seguiram muitos anos e de repente tiveram o clique. Daí disseram, olha, eu tenho uma discípula aqui que teve o clique, me viu na televisão, então me deu um momento que ela teve cliques. E daí veio me ver. Tem outra discípula aqui que está comigo há 40 anos, que ela me viu na televisão, um programa policial lá em Curitiba, ela escutou-me, e depois ela foi olhar, ela viu, disse que pela minha voz me reconheceu. Por quê? Porque ela esteve há 2 anos, me viu há 2 anos também. Então cada um, né? Ninguém é igual. Na vontade do Pai, do Altíssimo, todos nascem diferentes propositalmente. Já pensou se todo mundo fosse com vocação para ser médico, por exemplo? Daí, o que iam fazer os outros? Quem ia ser um porteiro, quem ia ser um engenheiro? Cada um tem um dom, e Deus capacita os escolhidos. Então, Ele dá o dom para cada um de acordo com o crédito, de acordo com o merecimento. Qual é a outra pergunta? D.N. Beber. Henry, você acha certo misturar as coisas de Deus com a política? Não. É um absurdo. É um absurdo alguém usar religião para fins políticos. A política é uma coisa. A política é uma arte, né, que não tem nada a ver com religião. Eu vejo um grande desapontamento. Quantos impostores que se diz pastor, que usam meu nome antigo obsoleto Jesus para arrancar votos. Ora, por que não arrancam votos por eles? Por que tem que usar um nome obsoleto? Eu digo da parte do meu Pai que Jesus é um nome obsoleto, porque o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz é o meu verdadeiro e novo nome, como está em Apocalipse 3, versículo 12. Então, a política deve ser exercida por pessoas que têm o dom. Alguém tem que ser administrador, tem que ter alguém que dirige a administração, município, estado, né? Agora, só que tem que ser por vocação e não eleito porque
acharam que ele podia ser o enviado de Cristo. Tem que ser por vocação, por talento. Então, quero deixar bem claro que aos olhos do meu pai, é um pecado grave usar meu nome antigo, professor de Jesus, para enganar o povo e tentar arrancar o voto do povo. Seja livre, meu filho. Meus filhos, sejam livres. Cada um que escolha para ser líder, governante, pelo que a pessoa é, e não pela religião. Falando em religião, ainda para concluir isso aí, para que venha por que eu sou contra a religião. Eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial. Nem há 2000 anos era. Se olharem para o meu passado, veem que eu chicotei os vendedores do templo, eu nunca participei como uma ovelha. Tá? Então vamos lá. Peraí, como é que era essa pergunta? Né? Sobre se era certo misturar política. Pois é. Então daí eu queria deixar bem claro. Você já respondeu que não. Então tá. Então vamos lá, outra pergunta. É que eu ia me alongar muito, mas tem mais perguntas que me fizessem na voz. Qual é a pergunta? Margon, como ter certeza que o Senhor não é um charlatão e quer enganar o povo? Bem, para quem tem mais de 7 neurônios funcionando, né, que funcionam, raciocinando, então, percebem que um charlatão chantageia dízimo, vende sacramento, pede esmola em nome de Cristo. Enquanto que eu não vendo sacramento, porque eu tenho consciência que sacramento só tem valor sem dinheiro. Eu disse há 2000 anos, ide, curar os enfermos, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus 10, versículo 8. Então, como é que pode cobrar o preço de um sacramento que daí não tem valor? Não veio de Deus. As coisas de Deus não podem ser vendidas. Então, tá. Queira mesmo, repete a pergunta. O Senhor não... Como ter certeza que o Senhor não é um charlatão? Então, daí eu não peço nada para ninguém, não vendo nada. Eu vivo só pelo Senhor. Aí pergunto, do que vives? Justamente eu vivo da minha autenticidade. O reino de Deus me serve sob os auspícios da graça divina. Os filhos de Deus que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, e mais de 7 neurônios funcionando, eles se sentem impelidos a ter parte, a renovam mensalmente uma colaboração com o reino de Deus, mas nem eu sei quanto. Cada um faz aquilo que sente vontade. E isso é disso que o reino de Deus viceja sob os auspícios da graça divina. Que aquelas pessoas que fazem isso, elas sentem nelas, elas olham no espelho, sentem um bem-estar, elas estão sempre bem. Elas não têm de reclamar nada, elas estão com a bênção do Senhor. E é muito sublime isso, que é muito feio se eu tivesse saído por aí pedindo, conte a bênção, me dá o dinheiro, fogueira santa, fogueira satânica. Né? Tudo isso é bobagem. Eu sou o servo do Senhor e por isso agora, quem quiser, ainda assim, depois disso, achar que eu sou um charlatão, fica à vontade, fica na tua fantasia. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é meu Pai senão por mim. Tenham todos a minha paz. Posso falar já? Pode. Jorge Teobaldo. INRI, o senhor considera que o atual pontífice está realizando um bom trabalho? Bem, o atual pontífice que você fala é o sucessor do imperador Constantino, porque a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada pelo imperador Constantino, por isso que é católica, que a ambição dele, católica é universal, de banhar todo o universo. A apostólica porque foi fundada pelos apóstolos dele. E romana porque a sede é em Roma, a cidade das 7 colinas, que está prevista em Lucas, em Apocalipse 17. Muito bem. Eu não posso nem opinar que trabalho está fazendo. Contar dinheiro? Apenas fazer o que o outro fazia? Então, na minha opinião, não posso nem opinar. Se ele é uma pessoa equilibrada, que ele herdou, ele é um herdeiro do Império Enfermo. Bem, na verdade, para quem não sabe, eu estive lá no Vaticano, lá na Basílica, proferido da parte do meu pai,
uma sentença de extinção. Eles estão exaurindo. Mostra aí a foto do jornal, dos livros, onde podem mostrar para eles verem, que tudo de graça podem ler o livro. Mostra onde é, fala o endereço, tudo, fala tudo ali. Vocês podem estar adquirindo o PDF gratuito no site henricristo.org.br ou henricristo.net. O PDF gratuito do livro Despertador Explosivo, volume 1, com a história de vida de Henrique Cristo, e o volume 2, com a riquíssima doutrina de Henrique Cristo. Pois é, então eles podem ler o livro. Eu vejo, tem milhares de pessoas que já leram esse livro, por exemplo, no próprio, ali no site ali, está escrito quantos já leram. São milhares que já leram, agora cada um, depois de ler, tira suas conclusões. Ali tem desde o ato libertário rico de fotos, para todo mundo querer ver. Quem não tem fotos, não. Mas ali tem, no outro altar tem. E daí então tem as fotos do ato libertário, e tem a história completa. Tem até foto quando ele está na prisão, tem foto de uma pessoa ajoelhada, Mano Benção, na minha cela. Né? Eles vinham lá na minha cela, pediam autorização para carceragem, para vir tomar a bênção. E por último, o diretor da prisão, Coronel Bahia, uma pessoa muito especial, todo dia me convidava, eu ia na sala dele para dar a bênção para aqueles que não queriam descer, que eram pessoas de outro nível social, pois ali no gabinete ele dava a bênção. E tem até um jornal que está escrito assim, que ele diz assim, é impossível processar Cristo novamente. Tem até nos arquivos da Souza que ele viu que não era possível me processar, porque eu já tinha passado por todas as coisas. E tem mais uma coisa, as autoridades policiais, a vantagem delas, quando me encontram, que elas foram treinadas, os policiais competentes, os que estudaram para ser polícia, foram treinados para distinguir quando estão diante de um mentiroso. Então, todos os delegados que me interrogaram em diferentes lugares, eles ficaram, assim, depois de um longo interrogatório, afinados comigo. Lá no Rio de Janeiro, no Botafogo, o delegado pediu para eu abençoar os presos. Uma vez também, sim, me detiveram, e depois também tem também nos arquivos, aí nesse livro também tem foto do jornal do delegado do Rio de Janeiro, estão recebendo, sendo fotografado na hora que eu estava dando a bênção para ele. Aí, para quem quiser ver, porque é bom vocês lerem esse livro. Até porque por isso que está disponível gratuitamente, porque qualquer um pode ter acesso. Viu? Fale mais uma vez o endereço. O PDF do livro está disponível gratuitamente no site oficial henricristo.org.br ou henricristo.net, o livro Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Então tá, então agora eu vou responder outra pergunta. Alexandre, de São Paulo. De onde vem o dinheiro para todo esse luxo? Lembrando, acho o Henri muito inteligente, só Primeiro que não curiosidade. tem luxo. Se ele acha que luxo esse trono que foi feito por um servente de pedreiro. Foi um chefe de uma carpintaria lá de Curitiba, Fernando Jung, que Deus o tem em sua santa paz, que comprou madeira. E um servente de pedreiro que fez um ex-servente de pedreiro que fez esse trono. Onde está o luxo? A simplicidade, para mim, da parte do Pai, é o último estado da sabedoria. Eu não tenho luxo. Olha a minha túnica simples, túnica de linho. Né? O meu manto que foi feito por uma filha de Deus, uma bendita filha de Deus, que ela fez um curso de tear para fazer meu manto. Tudo assim. Então não tem luxo. Aqui não tem luxo. Inclusive, todos que estão comigo, os meus discípulos, os neófitos, aspirantes que vivem aqui dentro, todos são voluntários. E a sobrevivência do Reino de Deus, o Reino de Deus viceja sob os auspícios da graça divina, eu digo mais uma vez, porque ele inspira os filhos de Deus, os seres que têm raciocinando, que conseguem raciocinar, que têm mais de 7 anos, e vem a vantagem de se associar, de aproximar-se do Reino de Deus, não é associar, não, eu não tenho sócio, eles vêm, se aproximam, dando com a mão direita, sempre a esquerda saiba quanto. Eu explico onde é que eles podem, até ver onde é que podem, os que querem participar do Pix, o endereço eletrônico. Só o endereço eletrônico de novo? 7661-461-1000 de Ré 77. É o mesmo CNPJ da SOUST, Suprema Ordem. E dentro do site É o também Pix, tem... mas tem Ah, onde é o que site. Onde é que podem ver aí tudo?
podem ver lá nos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Lá tem os links na circular intitulada Como Participar, Ser Benemérito da Soul. Eu sempre tenho que responder de novo, porque sempre fazem essa pergunta, mas não que tem luxo, não tem luxo. Inclusive os veículos da Soul, que eu trafego nele, são todos da Soul. Eu nunca vou ter nenhum bem no meu nome. As coisas do Senhor são do Senhor. E os discípulos também, aqueles que se tornam discípulos, eles abdicam para viver pelo Senhor, para o Senhor. Vou responder mais uma pergunta e depois vou passar uma mensagem à vez. Valdemar Silvestre, de Joinville, na verdade, ele fazia um pedido. Henri, arruma um emprego para mim, estou desempregado. Boa, aproveito para dizer para ele e para todos que porventura estejam precisando, que eu tenho depoimento de várias pessoas que estão desempregadas, que aprenderam a orar o novo Pai Nosso, que aliás vou ensinar em seguida, me lembro que vou ensinar, e que daí eles aprenderam no quarto com a porta fechada a orar. Aí quando eles vão procurar um emprego e chegam com os olhos brilhantes, com o rosto cheio de luz, aí lógico que são sempre os escolhidos. Isso sempre eu tive informações. Por exemplo, se você for gerente de recursos humanos, e tem uns 30 pessoas lá que já mostraram interrogar cada um de nós, aí qual é que você vai querer? Aquele que chega todo triste, todo amedrontado, todo inseguro, ou aquele que já chega cheio de vida, contente, sabendo que o Senhor prometeu e vai dar para ele um emprego? Você vai escolher aquele que está para a tua empresa, vai escolher aquele que está bem elétrico, bem disposto, que não vai, você não vai querer botar para ser teu auxiliar uma pessoa que já está com ar de derrotado. Então, por isso que é importante pedir ao Senhor. Agora vou ensinar como fazer a oração no Pai Nosso, porque o antigo já cumpriu o seu tempo. O antigo Pai Nosso dizia, venha a nós o vosso reino, pão nosso de cada dia. No Pai Nosso já não diz, venha a nós o vosso reino, porque aqui já é o reino estabelecido na terra. E nem diz pão de cada dia, porque ao contrário agradece o manjar, que não é só pão, porque mesmo eu disse depois disso, nem só de pão vive o homem. Então aqui, nessa nova oração, mais poderosa, mais forte oração que alguém pode usar para ter um contato com Deus. Vamos lá ver. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emanei aqui. Aparta-me dos erros e ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então vejam bem que aí, na hora de ilumina-me, faz mão assim, de novo informa, eles podem ler essa oração, fale de novo o endereço, vai, fale tu, mãe. Está nos sites oficiais henricristo.org.br e henricristo.net. Onde estará a oração? O novo Pai Nosso. Tudo, Isso. tá tudo lá. Tudo que quiserem aprender está ali, porque não dá tempo aqui para alguém escrever, então está lá. Então agora eu vou responder a última pergunta dessa noite e vou pedir ao Pai a vez. Não vê se... Bom, aqui tem só o comentário do... Agora é uma pergunta. Pode fazer. Eu tenho uma pergunta, que eu estou na vez aqui. É por causa do 24. Isso aqui não é brincadeira, é coisa séria. Não, é Mateus 24, 24. VA, trono é feito de isopor? Ele perguntou umas 2 vezes se seu trono é feito de isopor. De Madeira maciça. De madeira maciça. Olha que pergunta. Pergunta Então, boa. então fala, que comentário tu queria fazer aí? Não, esse sujeito que ele vê sujando a live aqui o tempo inteiro, ele que fica ditando 24, Mateus 24. Justamente eu aproveito para falar para ele, para todos que estão em Mateus, eu disse, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse, eu disse. Mateus 24, versículo 5 e 24. No versículo 5 que está escrito que virão em meu nome. Justamente no versículo, então essa pessoa não deve estar bem de saúde, porque eu acabei de falar sempre isso de novo, e agora está querendo dizer que eu sou. E se eu disse que virão em meu nome, eu vim com um nome novo, como está escrito em Apocalipse 3, versículo 12. Bom, agora por hoje chega. Pergunta, se eu quer responder, Fala, pergunta fala. aqui. Tá. Edson Barbosa, sou de Charqueadas, Rio Grande do Sul. Quando será o Apocalipse? Charqueadas, acho que é. Charqueado, sim, eu conheço, cidade do Rio Grande do Sul, Charqueado.
o Apocalipse está se cumprindo. O Apocalipse quer dizer revelação. E lá está escrito que eu viria, que todo olho me veria. Há 2 anos ninguém imaginava como é que todo olho pode me ver. Mas meu pai já sabia que ia inspirar os engenheiros a fazer essas geringonças aqui, através das quais eu estou falando com o mundo inteiro. Não é só no Brasil. Então, quando terminar as lives, me falam que tinha gente de outros países, até da Coreia. E então, eu sei que estou falando para o mundo inteiro. Agora, claro que nem todos estão agora ainda sabendo o que eu estou falando. Né? Então tá. E o que era mais? Ele perguntou quando será o Apocalipse. Pois é. Então, o Apocalipse, eu disse há 2 anos, e também está até escrito no Apocalipse 3, versículo 3, diz, prepara-te para receber. Eu virei a ti como um ladrão e não saberás a que hora virei aqui a ti. E agora eu estou entrando nas casas de muita gente que não queria me ver. Porque um parente ligou o celular e acabam vendo. Porque eu estou entrando na casa de todos aqueles que Deus inspira para abrir o celular, o iPad, o que tiver, né? Agora, por hoje, eu vou pedir o Pai a bênção. Antes eu exorto uma vez mais. Dignifico uma vez mais aqueles que me ouvem, aqueles que me acompanham. E digo-vos uma vez mais. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, reinem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará. Todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate abrir-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra. Tenham todos a minha paz. Agora eu vou pedir ao Pai a bênção. Aqueles que querem participar, esta é a hora, inclusive aquele que pediu, que quer arranjar um emprego, os que querem participar, põem as mãos assim, olhos bem abertos, e o Senhor vos abençoará sobejamente. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até breve.